Edith Stein, A Construção do Ser, Pessoa Humana, de Luiz Santana. Parte 5. Capítulo 2. Sentido e possibilidade de uma filosofia cristã. Uma proposta epistemológica. Filosofia cristã, o pensamento moderno e contemporâneo. Pretendemos neste capítulo apresentar de que forma Edith Stein postula a possibilidade de entendimento entre a filosofia da Idade Média e a existente nos tempos moderno e contemporâneo. Para isso, a filósofa destaca que a problemática não se caracteriza tanto pela diferença de linguagem entre os períodos, mas muito mais pelas atitudes diferentes diante da relação entre saber e crer, entre a filosofia e a teologia. Filosofia para ela é considerada uma ciência puramente natural, cuja única fonte de conhecimento deve ser a experiência natural e a razão, mas não se pode negar o direito de inspirar-se na revelação. Em comparação com a base da filosofia da Idade Média, que se desenvolveu à sombra da doutrina da fé, a filosofia desenvolve-se dentro de um período histórico que não é suprassumido, mas que, pelo contrário, é presente na constituição e formação dos períodos posteriores. Na verdade revelada, viu a medida de toda a verdade. Esforçou-se assiduamente por resolver as tarefas que lhe impunham as doutrinas da fé. Tinha confiança nesta fé como uma força que dá ao entendimento humano uma maior segurança em seu trabalho natural. Num primeiro momento, a filosofia moderna e a contemporânea aparentam não ter nenhum diálogo com a filosofia cristã. Parece que trabalhar em conjunto diante de direções tão distintas seria impossível, o que, de certa maneira, para São Tomás de Aquino, seria questionável, porque ele acreditava numa filosofia baseada somente na razão natural, sem apoiar-se na verdade revelada. A prova disto é a sua inclinação para Aristóteles e os árabes, bem como a sua tentativa de diálogo à luz dos argumentos estritamente racionais. Existem dois caminhos que conduzem à verdade, e se bem a razão natural não pode chegar a esta verdade suprema e mais elevada, pode alcançar um grau em que é possível excluir certos erros e demonstrar a harmonia entre a verdade provada pela razão e a verdade da fé. Portanto, se existe um caminho, um campo de trabalho comum para todos aqueles que buscam a verdade, segundo São Tomás de Aquino, é evidente que a ciência natural e a fé, a filosofia e a teologia não estão separadas umas das outras, como se não houvesse entre elas nada em comum. Em sua apresentação da solução tomista, Jacques Maritain indica que é importante, em que concerne ao sentido e à possibilidade de uma filosofia cristã, distinguir a natureza e o estado da filosofia. Segundo sua natureza, a filosofia é completamente independente da fé e da teologia. Mas a natureza da filosofia se realiza pouco a pouco, segundo condições históricas concretas. Estando a filosofia em desenvolvimento dentro de nós, num processo natural, chamado pela doutora Stein de formação e organização dinâmica do espírito, ela será, como toda atividade de conhecimento, de investigação e de juízo relacionada a um objeto. Portanto, a filosofia se especifica unicamente pelo objeto matéria. A filosofia está aqui entendida como uma expressão e formação do espírito, como uma maneira de conhecer, de explorar e de julgar. Refere-se, pois, a uma coisa real e está caracterizada, segundo sua natureza, não por outra coisa, senão por esta coisa real. Uma expressão do espírito significa uma fixação num certo sentido e uma certa possibilidade de atividade, o caminho da potência ao hábito. Quando se fala de conhecer, investigar, julgar, se pensa menos em uma vida espiritual contínua que no ato respectivo, na atividade viva.
Assim, pode-se atribuir à filosofia 2 significados primeiros: fazer filosofia e ter uma vida espiritual, e um terceiro que é mais significativo: a filosofia é uma ciência. Para Edith Stein, 1994, página 32, o filósofo é filósofo, inclusive nos momentos em que não filosofa. A palavra ciência, tanto no conceito filosófico como no teológico, possui o mesmo sentido num primeiro momento e em um outro especificamente na área teológica, o sentido de dom do espírito. Já a lógica e a teoria moderna da ciência entendem por ciência uma formação de ideias que tem sua existência fundamentada não nos seres espirituais, e sim nos empíricos, uma construção de noções, de juízos e de argumentos, por vezes categóricos. O que faz de uma ciência um todo que possui uma unidade interna e coerente? O que a delimita em relação com as demais ciências é sua relação com certa categoria de objetos e sua limitação marcada por essa categoria que prescreve as regras que devem seguir-se. Se a ciência deve entender-se como uma formação que não depende de um só espírito pensante e que não está ligada a ele, pressupõe-se, no entanto, um ente e espírito conhecedor frente a ela, e ainda espíritos formados de tal maneira que possam conhecê-la progressivamente. Se entendermos a ciência nesta concepção, a palavra seguirá tendo um duplo sentido que corresponde à diferença entre natureza e estado. Edith Stein, ao trabalhar o significado de ciência como um dos significados da filosofia dos mais importantes, reporta-se ao mestre Edmund Husserl, o pai da fenomenologia contemporânea, que atribui ao nome ciência justamente o seu sentido, isto é, o de saber e de alerta que na ciência possuímos a verdade. A ciência geralmente é a condensação de tudo o que o espírito humano tem realizado na busca da verdade. Condensa-se assim em criações que se desprendem do espírito investigador e que agora possuem uma vida própria. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.